Olá, hoje, 5 de janeiro de 2022, nós estamos aqui com muita gratidão e com muita alegria para reiniciar as mensagens do projeto Servir Luz, um convite tão querido da Marli, e é muito bom a gente estar junto. A nossa lição de hoje, ela é maravilhosa e ela está contida no livro Jesus no Lar, na lição 22. É um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa seguir juntos, né? Esse estudo, essa linda mensagem que nos foi recomendada, né? Então, é isso. O título da mensagem é O Talismã Divino. E nós vamos ler juntos esta mensagem e fazer uma reflexão sobre o tema. Mas, para começar a mensagem, eu gosto sempre de elucidar os títulos. E eu acho que no título nós precisamos relembrar o significado do que é talismã. Então, talismã é aquele objeto que é imantado com um poder, que se confere a ele um poder, uma energia, para que ele possa conseguir os resultados que se deseja. Então, é como se fosse uma bola de cristal, como se fosse uma medalhinha, como se fosse uma imagem, como se fosse um encantamento. Então, é aquele objeto que é dotado, se confere a ele, né? Aquele poder de realização de coisas que se deseja. Meio que mágico, né? Então, vamos ler juntos a mensagem para que a gente possa refletir sobre ela. Entabularam os familiares interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos. Então, vamos aqui ir conversando ao longo do texto. Eles estavam batendo um papo, uma reunião de amigos, e todos maravilhados com os dons, com os talentos do Cristo, com a sua capacidade de realizar todos os milagres que eram realizados por onde ele passava. E Isabel, então, pergunta, questiona ao Mestre Jesus, né? Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Então, dada a capacidade de Jesus, todos ficavam impressionados com aquilo. E eles queriam que Jesus pudesse ofertar a eles algum objeto imantado por ele que pudesse favorecê-los na sua caminhada, na sua trajetória. A gente vive fazendo isso, né? Na nossa vida, a gente vive fazendo aí as promessas, ou levando com a gente uma medalhinha, um escapulário, uma prece, qualquer tipo de talismã que possa nos favorecer para conseguirmos aqueles resultados positivos que a gente gostaria. Então, vamos continuar no texto o que Jesus lhe respondeu. Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho. Realmente conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Qual será esse talismã?
né? E aí Jesus, falando que realmente ele conhece um talismã que pode sugerir a eles, antes dele revelar que talismã seria, que objeto seria, ele vai descrever toda a capacidade daquele talismã. O que ele, qual o seu poder de realização? O que aqueles homens, aquelas mulheres que o escutavam poderiam aguardar daquele objeto? Então ele começa a descrever o talismã. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Então, este objeto é capaz de mostrar para nós, de revelar para nós todo o sentimento de amor que nos circunda e que nós, às vezes, não temos a mínima ideia que as pessoas sentem por nós. E também é capaz de tornar público, tornar conhecido o entendimento, é impossível o entendimento onde a desarmonia abriga os corações, toma espaço naqueles corações. Então, esse é um talismã que nos permite tanto conhecer o amor pouco a pouco e desvendá-lo, quanto diminuir a desarmonia existente entre os homens. O que mais que ele faz? Abre a porta às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Então, esse talismã, ele consegue que nós evoluamos na cultura, na inteligência, no autoconhecimento, no entendimento das coisas sagradas do Pai Criador, das mensagens trazidas pelo Cristo, das mensagens de cunho moral que nos foram sendo reveladas ao longo da nossa existência. O que mais que o talismã é capaz de fazer? Ele reata relações de companheiros em discordância. Ele é capaz de descerrar passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Então, olha que objeto maravilhoso, que presente sensacional, que Jesus é capaz de nos sugerir, de nos tornar conhecido a partir do questionamento de Isabel. Então, ele é capaz de reatar relações que foram desfeitas, que foram prejudicadas com o tempo. Ele é capaz de trazer o entendimento entre as pessoas para que haja a concórdia. Ele é capaz de mostrar as passagens de luz e a existência de luz a todos os espíritos que se demoram nas sombras, nas regiões trevosas, na falta de entendimento da lei de amor. Então, que talismã maravilhoso, né? Que mais? Jesus continua, permite abençoadas sementeiras de alegria, reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Então, todos nós ficamos assim curiosíssimos para saber que talismã seria esse, né? Que nos mostra o início, a possibilidade, a capacidade que temos de sentir alegria, de estarmos em paz com todos, de realizarmos trabalhos saudáveis na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida, e
enriquecermos a vida que vivemos. E ainda ele conclui sobre o talismã. Este objeto facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. E percebendo o olhar curioso e inquiridor de Isabel e de todos que estavam ali presentes, ouvindo a sua descrição do talismã, Jesus lhes responde amorosamente. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta. E após sorrir, complacente, bem-humorado, com tranquilidade, continuou o mestre. Sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Gente, a essa hora, os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, como crianças assistindo um espetáculo de circo ou um teatro infantil, ou um filme novo, um desenho novo, cheio de energia, cheio de atividades, e todos ali presos ao Mestre Jesus e pensando nas suas mentes que talismã seria esse, né? E os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro quando a esposa de Zebedeu, Isabel, inquiriu espantada a Jesus: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Aí nós vamos fazer mais uma breve interrupção, porque, na verdade, estavam todos encantados pelo facilitador de atingirmos a felicidade que nos foi prometida, de atingirmos a concórdia, a paz, a harmonia, de conhecermos o amor que nos envolve, de diminuirmos todo e qualquer rancor, toda e qualquer discórdia, toda e qualquer relação de ódio, de iluminarmos as nossas sombras, tudo aquilo que Jesus promete com aquele talismã. E a Isabel, encantada, ela fala: aonde que eu posso obter esse presente, esse talismã, esse objeto? Porque eu preciso de um facilitador, de um acumulador de felicidade. E Jesus, então, lhes acrescenta bem-humorado, visto que ele via todas as expressões angustiadas, ansiosas pela sua resposta, pela revelação, né? Pelas cenas do próximo capítulo. E Jesus, então, lhes diz: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. E aí é que o pessoal ficou mais maluco ainda, porque eles falavam: como assim é propriedade comum a todos, se nós não sabemos o que é? Se nós vivemos em ambientes conturbados, com dificuldades, tendo que encarar os nossos desafios no dia a dia, e a gente não tem conhecimento desse talismã que é de todos, independente do credo de cada um, da religião, independente da raça, independente da nação, independente do nível cultural, do nível socioeconômico. Jesus afirma que o talismã é propriedade comum a todos. E aí ele, então, revela finalmente qual é o talismã divino. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto quando sabemos usá-lo no infinito bem. Então, meus amigos, Jesus fala para Isabel, para os outros presentes naquela conversa,
e fala para nós todos, através dessa linda mensagem de Neo Lúcio, que o talismã é o momento atual que estamos vivendo. É o momento que estamos atravessando exatamente agora. E ele é um presente que pertence a todos, porque todos nós estamos usando o momento presente, independente da condição, da situação, independente de qualquer fator, mas que ele é um talismã divino, facilitador da nossa acumulação de felicidade ou da nossa aquisição de felicidade, quando? Quando nós sabemos usá-lo no infinito bem. Então, o tempo, né? O tempo está ali. Por quê? Porque o momento atual, ele continua. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Na verdade, nós estamos hoje, 5 de janeiro de 2022, recomeçando um novo ciclo. Terminamos um ciclo no final, 31 de dezembro de 2021, e aqui estamos permitidos ao início de um novo começar, de 2022. Assim como o ano, todos os dias da nossa vida, ao acordarmos, temos a permissão divina de reiniciarmos os nossos projetos. Mas, ao longo do nosso momento atual, do nosso dia, da nossa hora, do nosso ano, né, nós podemos vivenciar grandes coisas ou podemos destruí-las a cada instante. Podemos obter a vitória sobre todos os aspectos que gostaríamos, né, que almejaríamos ou que almejamos, mas também podemos arruinar todo e qualquer esforço, todo e qualquer projeto iniciados por nós ou pelos outros. Porque a cada momento nós recebemos de Deus novas oportunidades de realização. E quando termina um ano, meus irmãos, nós somos convidados a refletirmos sobre o que fizemos até então, como usamos o talismã divino que nos foi entregue daquele tempo de 365 dias que finda. Quais foram os nossos projetos bem-sucedidos? O que deu certo? O que eu poderia ter feito melhor? O que eu não deveria ter realizado? O que eu deveria ter feito diferente? E aí a gente escuta muitas vezes, né, frequentemente, as pessoas falarem assim: ah, mas eu sempre me esforço, eu faço tudo sempre bem feito, eu faço tudo do mesmo jeito e sempre dá errado. Então, talvez esteja aí a resposta. Eu faço tudo do mesmo jeito e quero um resultado diferente. Então, este é um momento que nós somos convidados a pensar como eu faço, em que eu posso fazer diferente e melhor para que o meu resultado seja diferente ou melhor. E se ao final daquele processo o resultado adquirido, obtido, não tenha sido o que eu gostaria, ele com certeza terá sido diferente, mas terá sido um passo a mais que eu já tenha dado, não é? Então, Santo Agostinho nos convida todos os dias a entrarmos no nosso quarto íntimo ao final do dia e a perguntarmos quais foram as oportunidades que surgiram à minha frente que eu aproveitei para realizar todo o bem que eu podia. Quais aquelas que eu, além das que se apresentaram, quais foram aquelas que eu criei para fazer o bem? Quais foram aquelas que se apresentaram para mim e que eu não aproveitei adequadamente no meu dia que se findou? E quais aquelas em que, infelizmente, eu ainda criei o mal, eu causei distúrbio, mal-estar, dor em alguém? E após essa reflexão, no final do nosso dia, assim como no final do nosso ano, né? Ou ao final de cada projeto,
que nós possamos, então, ter consciência daquele dia vivido, daquele ano vivido, daquele projeto realizado, e que nós tenhamos o compromisso de, olha, não foi bom isso, então eu vou reparar, eu vou fazer diferente, eu vou melhorar a minha atitude, eu vou ressarcir o mal que causei, fazendo algo que possa apagar aquilo, né? E Jesus termina, então, esta lição falando para nós que, diante da perplexidade de todos que entendiam que todos, sim, eram proprietários daquele talismã, ele, então, para não deixar dúvidas, ele rematou, sim, o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. E ele pertence a todos nós. Ele não está, na verdade, para um ou não para outro. O tempo é de todos. E aí nós vamos, em função disso, entender um pouquinho sobre o que é o tempo, para que a gente possa fechar esse estudo, então. E aí, a Gênese, capítulo 6, lição, item 1, nós vamos ter que Kardec, através do Espírito de Verdade, Kardec, ele nos fala sobre o tempo. Ele fala sobre o espaço e o tempo, e nós vamos explicar aqui um pouquinho sobre o tempo. É um entendimento, não é? E ele faz uma figura bastante bacana para a gente entender o que é o tempo. O tempo é aquilo que nós podemos visualizar como uma gota d'água, que cai de uma nuvem até o oceano. Quando é que essa gota d'água começou a se formar? Não sabemos. Nós sabemos que lá na nuvem começou a existir uma condensação de umidade e que, num determinado momento, esta gota se formou. Então, a gota nós podemos comparar ao planeta em que estamos, o seu início, que ocorreu há bilhões de anos atrás. Nós podemos comparar ao início da nossa existência nesta vida material, nesta vida de espíritos encarnados que estamos vivendo neste momento. E o que é o tempo? O tempo é o movimento que esta gota que surge leva e faz e realiza até que ele se encontre no oceano novamente. Então, o movimento da gota de nuvem a oceano, onde ela some, onde ela se dilui no oceano, é o tempo. E quando é que a gota se encontra no oceano e se desfaz? Porque ela passa a fazer parte do mesmo. Ela se perde ali. Ela perde a sua individualidade. Ela perde a sua identidade como espírito imortal. Quando nós nos comparamos à eternidade. Quando nós levamos esta gota para o infinito, para aquilo que não tem fim. Então, o planeta Terra, assim como todos os planetas, como o nosso sistema solar, ele está em constante evolução. Em algum momento, aquela umidade se condensou e formou essa gota, que vem fazendo o seu movimento contínuo e que em algum momento irá se reunir a uma energia totalitária do infinito. Nós também somos assim, não é? Tempo é movimento. Tempo é igual a movimento. Então, nós fomos gota quando nascemos. E, neste momento, nós recebemos um atestado. Olha, o seu marco zero começou agora. Deu início à sua corrida, ao seu movimento no plano terrestre, que é o nosso nascimento. Então, a nossa certidão de nascimento, ela nos fala, ela legaliza o nosso início de movimento aqui nesta oportunidade de vida. E
este movimento se fará até que nós voltemos para o oceano. Quando é que a gente volta para o oceano? Quando a gente desencarna, não é? Quando a gente volta para o mundo espiritual, para a pátria espiritual, para a erraticidade, onde a nossa individualidade se diluirá com o todo, com a energia divina. Então, isto é tempo. Tempo é movimento. E a partir desse entendimento de que nós estamos aqui num movimento e que para que esse movimento exista, nós precisamos estar encarnados, porque na erraticidade nós estamos na eternidade, não é? Então, o tempo é uma ilusão, isso é um livro maravilhoso, quem puder ler, da Chris Griscom, O Tempo é uma Ilusão. Ele é uma ilusão, porque quando a gente retorna para a erraticidade, este movimento, ele está diluído no infinito, na eternidade, né? Então, esse movimento que nós ganhamos, esse talismã divino, é para o período em que nós nos encontramos aqui, fazendo esta trajetória de nuvem a oceano em cada oportunidade reencarnatória. E aí nós vamos entender a maravilhosa oportunidade que recebemos. O talismã divino, que é uma propriedade de todos nós, porque todos temos o tempo. E durante este movimento encarnatório, nós temos compromissos assumidos, compromissos baseados nas nossas necessidades de evolução, de melhoria como espíritos imortais e nos nossos méritos adquiridos nos ciclos anteriores, nas encarnações anteriores, ou nos anos anteriores, ou na hora ou no dia anterior. Então, tudo é uma questão de balanço da nossa conta, não é? Em que as necessidades e os méritos se equilibram, trazendo-nos as oportunidades diárias para que nós possamos usar da melhor maneira possível as escolhas no nosso movimento. Muito bem. Quantos irmãos na erraticidade gostariam de estar aqui, neste movimento de crescimento e de melhoria do espírito imortal, que é o objetivo de termos vindo para cá, com todas as tarefas, com todas as nuances que acordamos em recebê-las, não é? Mas nós fomos brindados com esse talismã neste momento. E como é que nós estamos usando este presente divino a nosso favor? Então, nós temos aqui nesta imagem, né, acima, a criança, porque enquanto somos crianças, estamos mais preocupados com o prazer, não é? Com a nossa sobrevivência, então nós somos o centro do nosso interesse e nós estamos movidos o tempo todo pelos nossos prazeres. Então, a criança, ela não quer saber se ela precisa dormir, ela não quer, ela quer brincar 24 horas se puder. E aí, quando ela está com sono, ela luta contra o sono. Ela não quer saber se é saudável para ela comer cenoura, comer batata doce, comer repolho, couve-flor. Ela quer bala, ela quer chocolate, porque ela é movida pelo prazer. Porque o nosso corpo material ainda não permite que o nosso espírito imortal tome posse de tudo aquilo que ele já tem de compreensão do pretérito. E aí nós vamos crescendo, né, na nossa vida, vamos nos desenvolvendo, vamos envelhecendo e vamos tendo as nossas arestas aparadas pelos nossos tutores. E ao chegarmos na nossa juventude, na nossa adolescência, já dotados de mais entendimento das leis morais, já sabemos o que é certo, o que não é tão certo, nós já sabemos que temos direitos, mas também temos deveres, já sabemos que viemos para cá não por acaso, ou deveríamos sabê-lo, mas mesmo assim, nesta etapa da nossa vida, nós ainda usamos o nosso movimento
direcionado para os nossos prazeres, não é? Para os amores, os amigos, os passeios e tudo aquilo que para nós nos traz alegria, energia, né? E os deveres ficam um pouquinho rechaçados de lado. É chato, às vezes, estudar, é chato, às vezes, ajudar em casa, é chato realizar as tarefas que nos são solicitadas, menos prazerosas. Chegamos na vida adulta e, sim, o nosso entendimento é mais dilatado, ou deveria ser. E usamos o nosso tempo, o nosso talismã divino, o nosso movimento para adquirir, para cada vez mais produzirmos materialmente. Então, é uma corrida desenfreada. Eu não tenho tempo de visitar meus pais porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de ligar para um amigo porque eu estou trabalhando, eu não tenho tempo de brincar com os filhos porque eu estou muito cansado, porque eu estou trabalhando, eu tenho que acordar cedo, eu não tenho tempo de auxiliar uma pessoa na rua porque eu estou atrasada, eu estou com pressa. E assim nós vamos levando a nossa vida adulta adquirindo, em busca de aumentar as nossas moedas. Eu preciso comprar a minha casa, eu quero trocar o meu carro, eu quero viajar, eu quero conhecer, e para isso eu tenho que ter, eu tenho que guardar, eu tenho que reter. E aí não se preocupem, quando eu estiver mais velho, quando chegar a minha velhice, eu vou estar aposentado e aí sim eu vou poder descansar, aí sim eu vou poder me dedicar aos estudos das leis morais e eu vou poder refletir, eu vou poder meditar, eu vou poder pensar nos grandes pensadores, eu vou poder receber as intuições que fechei os meus ouvidos ao longo da minha existência até então, eu vou poder contribuir nas práticas sociais, eu vou poder, então, fazer tantas coisas, porque eu estarei velho e o meu vigor para o trabalho material já não será o mesmo. E aí eu digo, meus irmãos, que sim, os nossos esforços no mundo, no plano material, são importantes, eles são necessários, senão eles não existiriam, mas que, paralelamente, nós entendêssemos que o nosso movimento não é só da matéria. O nosso movimento é principalmente do nosso espírito imortal, que é quem habita esse corpo material. E se nós fizermos uma comparação, o objetivo do espírito que aqui chega é de evoluir moral e intelectualmente, né? E aí, para isso, todas as oportunidades são colocadas à sua frente, não é isso? As oportunidades necessárias para cada um, que são diferentes, e aquelas que se merece receber de bônus, para cada um, que também são diferentes. Mas enquanto nós chegamos aqui para evoluirmos espiritualmente e voltarmos para a eternidade, para a erraticidade, melhores do que aqui chegamos, o nosso corpo físico vai demonstrando o seu desgaste. Por mais que hoje tenham técnicas de manutenção da beleza, da juventude, da saúde, etc., envelhecemos. E chegará um momento em que, sim, o nosso movimento de gota encontrará o oceano e nós desencarnaremos. Então, o nosso início veio com a nossa certidão de nascimento, e o nosso fim virá com a nossa certidão de óbito. E neste intervalo de tempo, qual tem sido o movimento que nós temos realizado? Que tipo de entendimento nos tem animado no verdadeiro sentido de existir? Somos espíritos imortais e não corpos imortais. E aí nós precisamos entender que o tempo está acabando. A cada dia que vivemos, temos menos tempo para viver. Eu vou aqui lembrar daquele filósofo que, com seus cabelos brancos e barbas longas brancas, é questionado por alguns que o ouviam quanto tempo de vida ele tinha, quantos anos ele possuía. E aí ele responde seriamente, encarando a toda a plateia: eu tenho cerca de 12 anos de idade.
E todos acharam que aquele ancião, aquele sábio, estava enlouquecido, tinha perdido a sua sanidade mental. E eles olham assim, atordoados, né, surpresos, e falam: 12 anos? Cerca de 12 anos? E aí ele sorri e explica para as pessoas: sim, eu tenho um tempo que ainda é o que me falta viver. O tempo que vivi já se esgotou, é um movimento já realizado. Então, se eu já esgotei 60 anos, 70 anos, 80 anos, 40 anos, foram anos vividos. Foi um tempo passado que eu não posso mais recuperar. Então, quantos anos eu tenho? São os anos que me restam à frente. Eu falo para as minhas filhas que eu tenho adiante de mim, no máximo, com muito boa vontade, com muito autocuidado, com muito autorrespeito, mais a metade daquele tempo que já vivi, com muita misericórdia divina. Então, tudo aquilo que eu já vivi, eu não posso voltar atrás. Eu tenho para viver aquilo que está diante de mim. Esse é o meu talismã. O que eu tenho feito do meu tempo? Como eu tenho utilizado o tempo que me foi dado amorosamente pelo Pai? No livro Parnaso de Além Túmulo, há uma mensagem maravilhosa, uma psicografia também de Francisco Cândido Xavier, ditado por espíritos diversos. Há uma página chamada O Tempo, e nesta página nós vamos ler: o tempo é o campo eterno em que a vida enxameia sabedoria e amor na estrada meritória. Nele, o bem cedo atinge a colheita da glória, e o mal desce ao paú de lama, cinza e areia. Portanto, esqueça a mágoa hostil que te oprime e alanceia. Toda amargura é sombra enfermiça e ilusória. Trabalha, espera e crê. O serviço é vitória e cada coração recolhe o que semeia. Dor e luta na terra, a celeste oficina, são portas aurorais para a mansão divina. Purifica-te e cresce, amando por vencê-las. Serve sem perguntar por onde, como e quando. E nos braços do tempo ascenderás cantando aos píncaros da luz no país das estrelas. Sim, o talismã divino é a oportunidade que recebemos, meus irmãos, de nos movimentarmos em direção à luz. E todos os dias, ao acordarmos, temos a oportunidade de repararmos aquilo que não foi bom e de realizarmos o melhor que pudermos. O instrumento para isto, o trabalho. O trabalho, tanto na parte material, nos ganhos intelectuais e culturais, mas principalmente o trabalho de nos conhecermos, o trabalho de entendermos e visualizarmos os nossos vícios, os nossos maus hábitos e buscarmos nos livrarmos deles pouco a pouco. E, ao mesmo tempo, visualizarmos as nossas virtudes, que também estão em nós, graças a Deus, e buscarmos dilatá-las no movimento que nos é próprio e peculiar. Que ao final da nossa oportunidade encarnatória, nós sejamos como esta imagem, que ao chegarmos na erraticidade, possamos comemorar com aqueles que nos precederam e que torcem por nós as nossas vitórias. Óbvio que nós não pretendemos chegar lá com 100% de aproveitamento, não, a gente sabe que não, porque ainda procrastinamos, ainda somos rebeldes, ainda somos difíceis, ainda somos melindrosos, etc. e tal. Mas que nós possamos, no saldo da nossa balança do movimento que efetuamos, que nós possamos receber
um a mais e do nosso mestre recebermos a seguinte frase: você fez um bom trabalho. Para finalizarmos, eu vou trazer a letra daquela canção Epitáfio de Alok, Bhaskar e Titãs. E nesta letra nós vamos refletir. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Na verdade, todos aqueles que se encontram no final da vida, nos leitos de doença, aguardando o final do encontro de sua gota d'água com o oceano, se nós perguntarmos qual é o balanço da sua vida, eles não vão se arrepender do que não ganharam de dinheiro, do que não viajaram, do que não guardaram. Eles vão se arrepender dos momentos felizes que se furtaram, das preces, das reuniões de família, da boa conversa, de compartilhar a boa comida, de auxiliarem aqueles que poderiam ter auxiliado, de terem rido com sua família, de terem ouvido seus amigos, seus afetos. E vamos continuar. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, porque exigimos sermos aceitos como somos, mas julgamos e condenamos o tempo todo os que nos cercam. Desconhecemos a dor que cada um traz no seu espírito imortal e que faz com que cada um seja o que é. E desconhecemos e não valorizamos as alegrias que também já viveram. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Na verdade, não é o acaso que nos protege. É Deus, nosso Pai Criador. É o Mestre Jesus, nosso caminho, nossa verdade, que nós devemos seguir. É o nosso mentor amigo e todos aqueles afetos que na espiritualidade torcem por nós, nos intuem, nos levam a pensar e a realizar tudo aquilo que a nossa potencialidade nos permite. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Então, sim, a cada um cabe alegrias e tristezas próprias, porque nos ciclos anteriores, aquilo que realizamos ou deixamos de realizar nos traz as nossas necessidades do momento, mas também nos presenteiam com os méritos, com os bônus que recebemos no nosso dia a dia, nos aliviando as dores e as tristezas. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos, com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Devia, sim, ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Então, meus irmãos, meus amigos, ao fim desta conversa fraterna e no início deste novo ciclo do ano de 2022, que nós usemos da melhor maneira possível este talismã divino, o tempo que nos brinda para o nosso movimento. O movimento em busca da luz, o movimento em busca do autoconhecimento, da autoiluminação, do autoperdão, do autorrespeito, e a partir daí, de tudo isso em relação ao nosso próximo, em relação ao nosso planeta, que valorizemos mais o nosso meio ambiente, que valorizemos mais as oportunidades que surgem à nossa frente para realizarmos o bem.
Um feliz 2022 a todos. Muita paz, muita harmonia, um bom movimento a todos. E que nós saibamos aproveitar ao máximo esse talismã divino que recebemos quando aqui chegamos. Um grande abraço. Feliz 2022.